Perdão? Os cadernos de jornalismo, de turismo, normalmente... Pois é, eu acho que deve mencionar. O mínimo que se deve fazer é isso para que o consumidor possa, pelo menos, ter ciência de que aquele jornalista pode ter, eventualmente, enviesado a sua observação por ter sido convidado. Isso é o que tem ocorrido no Brasil. Mas o ideal, concordo plenamente com a Bettina, jornalista não deve aceitar nada de ninguém em nenhuma hipótese. Com relação à sua observação, você me fez aqui, deu a todos exemplos de pautas que complementam, está certíssimo. Agora eu pergunto, quando você vai cobrir a escola de samba mirim, você mente? Claro que não. Você enviesa, você fala que quem ganhou foi uma escola e quem ganhou foi a outra? É lógico que não. Você belisca a criança para a criança chorar para você ter uma imagem bonita na televisão? É claro que não. Então o que eu disse, e repito, é que o jornalismo só tem uma maneira de fazer jornalismo bom, é fazer o jornalismo certo, sem mentira, sem enviesamento, ouvindo várias fontes, diversificando. O que eu disse e repito é que cabe à televisão pública, por não estar submetida ao julgo do mercado, cabe ser mais profundo, observar pautas que não são observadas na grande imprensa porque não atingem ao grande público. Exatamente o que você disse, não há discordância nenhuma entre nós, a não ser que você esteja fazendo um mau jornalismo ao cobrir essas pautas, o que eu não acredito que você esteja fazendo. Então é isso. Muito brevemente, a questão da complementaridade, eu estou absolutamente de acordo. Na verdade, eu entendo que os meios públicos, para fazer isso, eles devem estabelecer convênios de coprodução, de produção independente. Temos que promover, através dos meios públicos de comunicação, a grande variedade de expressões que existe no campo cultural e no campo de informação dos nossos países. E isso muitas vezes é feito somente pelo esforço privado. Então, na verdade, a maior parte de nós já trabalhamos no setor privado. Muitos das pessoas que trabalham no setor público também trabalham no setor privado. E eu estou de acordo com o Carlos com relação à necessidade de que o jornalista e que o jornalista devem abraçar a verdade como uma causa. Mas aqui eu devo esclarecer algo. Se na América Latina o resultado das tarefas coletivas de todos os jornalistas que vivem na América Latina, que trabalham nos meios da América Latina, se todas as mensagens circuladas por eles fossem verdades, somente isso já seria uma revolução. Bom dia, sou Marco Antônio Coelho, superintendente de rede da IBC. Indo um pouco na linha do questionamento do Aziz, que eu acho importante, é que quanto ao formato de se fazer, de se buscar a verdade, porque a busca da verdade hoje em dia está cada vez mais complicada para os jornalistas, hoje a gente teve uma reviravolta sensacional no caso do ex-diretor do FMI, né, execrado por todas as mídias mundiais. Então, e as fontes foram ouvidas, de um lado e de outro, né? Então, a coisa é um pouco mais complicada do que apenas... Hein? Não, sim, é que o ex-presidente do FMI, acusado de ter estuprado uma camareira, ficaram sabendo, né? Que parece que a coisa não é bem assim. Então, está tendo um reverso do caso. Os franceses devem estar muito preocupados com isso, inclusive porque ele era um forte candidato, né, do Partido Socialista. Mas, enfim, o questionamento que eu gostaria de fazer à mesa é o seguinte, tanto para os estrangeiros quanto para o Carlos, inclusive devolvendo a pergunta inicial dele no seminário, que é o seguinte: os jornalistas são contadores de histórias, né? E dizem, e justificam esse contar histórias para todo mundo, porque são histórias de interesse público. Por que todo mundo quer ouvir ou saber dessas histórias? Porque são histórias de interesse público. A grande dificuldade é definir interesse público. Eu gostaria de saber se o Carlos e o Tobi teriam essa definição do que é uma história de interesse público.
Porque esse que é o problema real da pauta do dia a dia, né? Eu vou cobrir o nascimento do filho de uma celebridade, ou mesmo uma pauta da Fórmula 1, por exemplo. A Fórmula 1 não é coberta hoje. A Fórmula 1 é de interesse público ou não? Ela só é coberta por uma emissora de televisão, né? E não pelas outras, né? Por nós sim, mas pelas outras não. Então eu gostaria, e essa é uma dificuldade, inclusive, para quem quer produzir um manual, para quem quer produzir um guia de princípios novo, que indique o que o jornalista de uma mídia pública, quais são as pautas de um jornalista de uma mídia pública. Todos vão dizer pautas de interesse público. Então eu gostaria de saber o que é interesse público. Bom, eu vou deixar o Carlos definir a partir de uma perspectiva de jornalista. Eu não sei que na sua introdução e nas suas palavras gentis, eu sou um advogado e não um jornalista, mas eu sei que, de uma perspectiva jurídica, um juiz britânico uma vez disse que o interesse público é um termo usado frequentemente na arena jurídica, e um juiz britânico uma vez disse, nós não devemos confundir o interesse público com o que o público está interessado em. Então, e o interesse público na área jurídica é frequentemente usado para dar superproteção à expressão. Por exemplo, se você está escrevendo sobre uma questão que seja do interesse público, o padrão para definição em muitos países são diferentes. Você é mais protegido no que você escreve do que você estiver escrevendo sobre alguma coisa que não tem público interesse. Ali, o interesse público é algo que o tribunal determinou que é bom para que o público discuta, mas não é o que o público tem interesse. O público tem interesse no que em alguma coisa que seja diferente. Então, o uso jurídico desse termo, que vocês como jornalistas devem ter consciência, porque isso é legalmente relevante para a liberdade de expressão, mas na área jornalística o sentido pode ser diferente, talvez o Carlos tenha uma perspectiva diferente. A definição principal, há uma diferença entre interesse público e interesse do público. Só que não há só um público, há diversos públicos, então há interesses dos públicos, né? Eu acho que uma emissora pública que tratar só de assuntos de interesse público, no sentido do interesse nacional, do interesse coletivo, eu acho que ela vai estar fazendo um bom serviço, mas ela correrá o risco de ter uma audiência muito pequena. Porque apesar do interesse público ser do interesse de todos, ele não é normalmente tão interessante a ponto de ser de interesse dos públicos. Parece uma bobajada, mas eu acho que faz sentido, né? Agora, qual é o desafio, então, para a emissora pública? É tratar de assuntos de interesse público de uma forma interessante. Isso é uma coisa. E é tratar assuntos de interesses dos públicos de uma forma que seja de interesse público. Então, quem conseguir resolver essa equação vai ter ganhado na Mega Sena, né? Porque é isso que precisa ser feito. Você tratar dos grandes assuntos nacionais de uma forma que não seja chata e que, portanto, interesse a pessoas. E tratar dos pequenos assuntos, como a escola de samba Mirim, ou do crime da esquina, ou até do casamento do príncipe William, de uma forma que eleve no público a sua concepção do interesse coletivo que está em jogo, porque em todos os eventos, algum interesse coletivo está em jogo. Na Fórmula 1, no casamento do príncipe William, no show da Lady Gaga, algum interesse público está envolvido. O problema é que a mídia comercial não se preocupa a mínima com isso e fica na coisa mais baixa, na coisa mais rala, na coisa mais chã, na coisa mais vulgar, nessas pautas que são públicos, enquanto que, em geral, a mídia pública, não só aqui, na minha perspectiva, não conheço o mundo inteiro, queria eu, mas eu vi muita televisão pública pelo mundo que é extremamente chata e que ninguém aguenta ver. Então estão falando das coisas mais importantes do mundo, mas ninguém toca. Monopólio como era no tempo da União Soviética e da Cortina de Ferro, que também ninguém via, ficava ligado, mas ninguém conseguia prestar atenção. Esse é o desafio, essa é a equação difícil. Regina Mota. Aqui.
Meu nome é Regina, eu sou professora e pesquisadora de televisão da Universidade Federal de Minas Gerais. A minha pergunta é para o Toby, mas eu queria também um comentário da Bettina e do Matthew a respeito do que eu vou perguntar. Eu tendo a achar que essa questão da mídia pública, atualmente, ela é muito mais pungente para as jovens democracias, portanto, faz parte de uma pauta política, né, e, ao mesmo tempo, ela representa o estágio da nossa democracia, do que nessas democracias estáveis ou velhas, como queira a gente classificar. E aí eu me pergunto, como é que o entendimento, né, do Estado nessas democracias, onde as mídias públicas existem e já estão bastante desenvolvidas, como o Toby disse, que eu tenho um pouco de dúvida a respeito dessa questão de desenvolvimento, e que na tabelinha do Matthew eu pude ver que, por exemplo, o fenômeno nórdico é impressionante. Se você for pegar o investimento per capita, portanto, há um entendimento do Estado ali que me parece muito visível, né? E, ao mesmo tempo, estranhamente, né, a famosa BBC, que todo mundo... Por favor, na resposta, deixa a BBC de fora, porque eu acho que é quase um caso único, né? Mas aí eu fico pensando assim, dentro dessa dialética, né, vocês vão de convir que o fenômeno é muito mais interessante, do ponto de vista de fenômeno mesmo, nessas jovens democracias, na África, né, na América Latina. Porque por isso que nós estamos aqui debatendo, né? Esse debate existe na Europa hoje? Esse debate existe no Canadá ou nos Estados Unidos? E de que forma, então, eu queria entender como é que isso impacta, inclusive uma coisa que você falou, que eu acho muito interessante, se nós aqui conseguirmos resolver a equação que o Eduardo propôs, mas conseguir fazer uma mídia pública forte é pautar a mídia privada, né? Quer dizer, ter força suficiente para, como o Matthew mostrou naquele clipe, né, quando realmente um fato ele consegue impactar e ter repercussão. Eu queria saber um pouco como é que vocês veem dentro dessa grande visão que vocês têm desse processo, como é que isso se coloca, porque na América Latina, o entendimento do Estado com relação à mídia, nunca houve conflito entre Estado e mídia privada, não. Muito pelo contrário, o Estado sempre preferiu a mídia privada. Sempre se deu muito bem com a mídia privada. E aí, para o Sérgio, eu perguntaria assim, como é que é possível você desenvolver, né, dentro dessa nova perspectiva que vocês estão discutindo na Argentina, desenvolver uma mídia pública sem que essa lógica da mídia privada, ela também esteja subjacente à nova proposta? Então, o Toby primeiro, depois Bom, eu acho que se vocês considerarem o gasto per capita, que foi a tabela do Matthew, o volume dos gastos com a Noruega, que são 4, 5 milhões, precisa ter contra o gasto no Reino Unido, que seria de 60 milhões de pessoas para que tenham um radiodifusor viável. Precisa levar em consideração essa diferença em termos de população. A BBC, vocês sabem, é muito bem financiada, muito mais, de um modo geral, do que a estação nórdica, embora a diferença per capita seja bastante grande. Então esse cálculo deve considerar também esses elementos. Eu acho que nós realmente precisamos nos afastar um pouco e definir os nossos termos. Bom, quando você fala Estado, você quer dizer toda... talvez a gente deveria parar de chamar de mídia estatal e poderíamos chamar de mídia governamental, porque é isso que a gente quer dizer. Quando usamos o termo estatal, em inglês, nós usamos isso, mas o que nós queremos dizer realmente é mídia governamental, ou mídia sujeita ao controle do governo, ou à influência significativa do governo. Então, se vocês considerarem a questão do financiamento, você pode falar sobre financiamento estatal para a BBC, esse financiamento não vem do governo. E isso não é nem dito pelo governo, porque não é nem estabelecido pelo governo, é estabelecido pelo parlamento. Então, em termos da questão de que é mais importante para democracias emergentes essa questão, essa discussão, bom, eu acho que, de uma certa maneira, todas essas ferramentas democráticas são mais importantes em democracias emergentes, porque